Conversando com Deus, livro 1, capítulo 2, parte 1, página 83. E qual é o desejo de Deus? Eu desejo primeiro saber e experimentar quem sou, em toda a plenitude, para conhecer quem realmente sou. Antes de criar você e tudo que há no universo, era impossível compreender isso. Em segundo, eu desejo que vocês saibam e experimentem quem realmente são, através do poder que lhes dei de criar e experimentar a si mesmos do modo que escolherem. Em terceiro, eu desejo que todo o processo da vida seja uma experiência de alegria constante, criação contínua, desenvolvimento incessante e satisfação plena em todos os momentos. Eu criei um sistema perfeito, por meio do qual esses desejos podem ser realizados e estão sendo realizados agora. A única diferença entre vocês e eu é que eu sei disso. No momento de sua conscientização total, que poderia ocorrer a qualquer tempo, vocês também se sentirão como eu sempre me sinto. Serão totalmente felizes, amorosos, compreensivos, glorificados e gratos. Estas são as 5 atitudes de Deus. E antes que terminarmos este diálogo, eu lhes mostrarei como colocá-las em prática em suas vidas, que então poderão levá-los e os levarão à santidade. Tudo isso é uma resposta muito longa para uma pergunta muito curta. Sim, haja de acordo com os seus valores. Se descobrir por experiência própria que eles lhe servem. Porém, veja se os valores aos quais você serve, com seus pensamentos, suas palavras e seus atos, trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Examine os seus valores um a um. Traga-os à luz do escrutínio público. Se pode dizer ao mundo sem hesitação quem você é e no que acredita, está feliz consigo mesmo. Não há motivo para estender-se mais neste diálogo comigo, porque você criou um eu e uma vida para esse eu, que não precisa de aperfeiçoamento. Você atingiu a perfeição. Ponha este livro de lado. Minha vida não é perfeita e nem está perto de ser. Eu não sou perfeito. Na verdade, sou cheio de defeitos. Desejo, às vezes, de todo o coração, poder corrigi-los, saber as causas de meus comportamentos, os motivos de minhas desgraças, o que faz com que eu me desvie do caminho. Por isso procurei o Senhor. Não consegui descobrir as respostas sozinho. Estou feliz por ter feito isso. Sempre estive aqui para ajudá-lo. Você não tem de descobrir as respostas sozinho. Nunca teve. Mas isso parece tanta presunção. Simplesmente sentar-me e dialogar com o Senhor assim e imaginar que Deus está respondendo. Quero dizer, é loucura. Eu entendo. Os autores da Bíblia eram todos sãos, mas você é louco. Os autores da Bíblia foram testemunhas da vida de Cristo e registraram fielmente o que ouviram e viram. Correção. A maioria dos autores do Novo Testamento nunca conheceu ou ouviu Jesus em suas vidas. Eles viveram muitos anos depois que ele deixou a terra. Não reconheceriam Jesus de Nazaré se o vissem na rua. Mas os autores da Bíblia tinham muita fé e eram grandes historiadores. Ouviram as histórias que foram contadas a eles e a seus amigos por pessoas mais velhas, que as tinham ouvido de outras pessoas mais velhas, até finalmente fazerem um registro escrito. E nem tudo que os autores da Bíblia escreveram foi incluído no documento final. Os ensinamentos de Jesus já tinham levado ao aparecimento de igrejas. E como acontece sempre que as pessoas se reúnem em grupos formados em torno de uma ideia influente, havia certos indivíduos dentro dessas igrejas ou desses enclaves que determinavam que parte
partes da história de Jesus seriam contadas e como. Esse processo de selecionar continuou durante toda a compilação, a produção literária e a publicação dos Evangelhos e da Bíblia. Até mesmo vários séculos depois que os textos sagrados originais foram escritos, um concílio determinava mais uma vez que doutrinas e verdades deviam ser incluídas na Bíblia então oficial, e quais seriam prejudiciais ou prematuras para se revelar às massas. E também houve outros textos sagrados, escritos em momentos de inspiração por homens comuns, que não eram mais loucos do que você. Está insinuando que estes escritos poderiam um dia tornar-se sagrados? Meu filho, tudo na vida é sagrado. Sendo assim, estes escritos também são. Mas eu não farei com você um jogo de palavras, porque sei o que quer dizer. Não. Eu não estou insinuando que este manuscrito um dia se tornará sagrado. Pelo menos, não antes que se passem séculos, ou que a linguagem se torne obsoleta. O problema é que a linguagem aqui é muito coloquial e contemporânea. As pessoas presumem que se Deus quisesse falar diretamente com você, não o faria como se fosse um amigo que mora na casa ao lado. A linguagem deveria ter uma estrutura unificadora, se não divinizadora, uma certa dignidade, um quê de santidade. Como eu já disse, isso é parte do problema. As pessoas pensam que Deus só aparece de uma forma. Tudo que não corresponde a esta forma é visto como blasfêmia. Como eu já disse. Como você já disse. Mas vamos ao âmago da nossa questão. Por que acha loucura conseguir dialogar com Deus? Não acredita na oração? Sim, mas isso é diferente. Para mim, a oração sempre teve um só sentido. Eu peço e Deus permanece imutável. Deus nunca respondeu a uma oração? Ah, sim, mas nunca verbalmente. Aconteceram todos os tipos de coisas em minha vida que me convenceram de que eram uma resposta muito direta à oração. Mas Deus nunca falou comigo. Eu entendo. Então esse Deus em que você acredita pode fazer qualquer coisa, menos falar. É claro que Deus pode falar se quiser. Só não parece provável que Ele iria querer falar comigo. Essa é a causa de todos os seus problemas na vida. Não achar que merece que Deus fale com você. Como pode esperar ouvir a minha voz se pensa que não merece que eu fale com você? Eu lhe digo que estou fazendo um milagre neste exato momento. Porque não só estou falando com você, mas também com todas as pessoas que estão lendo este livro. Estou falando com todas elas agora. Sei quem são. Sei quem lerá estas palavras. E que, como acontece com todas as minhas outras comunicações, algumas dessas pessoas não ouvirão palavra alguma. Bem, isso me faz lembrar de outro fato. Já estou pensando em publicar este material enquanto está sendo escrito. Sim, o que há de errado nisso? Não podem dizer que eu estou inventando essa história toda, visando lucro? Isso não torna o livro suspeito? Seu objetivo é escrever algo que o faça ganhar muito dinheiro? Não é por isso que eu comecei este diálogo. Eu o coloquei no papel porque há 30 anos minha mente é atormentada por perguntas que eu desejo desesperadamente que sejam respondidas. A ideia de transformar tudo isto em um livro veio depois. Foi minha. Sua? Sim. Não acha que eu iria deixá-lo desperdiçar todas essas maravilhosas perguntas e respostas, acha? Eu não tinha pensado nisso. No início, só queria que as perguntas fossem respondidas, que a frustração e a procura terminassem. Ótimo.
Então pare de questionar os seus motivos, você sempre faz isso. E vamos prosseguir.